Calma, perito. Meu nome é Gwena Figueiredo e eu cheguei para te ajudar. Nós estamos fazendo a leitura comentada do livro do Samuel Feller-Harmel, Análise Grafoscópica de Assinaturas. Estamos na página 10. Nesta página, o Samuel ele vai falar o seguinte: o nome, a palavra que mais você escreve ao longo da vida, teoricamente, é o seu próprio nome. Então você espera que a palavra que você tenha mais habilidade de executar seja o seu próprio nome. Mas eu não quero que você entenda que isso é uma regra engessada e que ela não pode haver exceção. Nós estudamos a regra geral, mas você não pode ser escravo da regra geral. Sempre vão haver exceções e eu vou te mostrar aqui. Resumidamente é o que ele fala nessa página. Só que agora, isso sou eu falando com as minhas palavras. Só que agora eu vou ler para você já o que ele está falando. Eu estou traduzindo com as minhas palavras, estou parafraseando o Samuel. Só que agora ele vai falar de uma forma que talvez você lendo o livro, você leia, tente entender e fala assim: meu Deus, eu não estou entendendo. Por quê? Porque ele tem uma linguagem de perito. E a linguagem de perito, às vezes, ela é tão cheia de informações, de precisão, que dificulta com que nós entremos nesse mundo da perícia e a linguagem do perito possa ser claro para você. Entenda que a mesma dificuldade que você tem para compreender a leitura desse livro é uma dificuldade equivalente do juiz, quando ele pega o seu laudo e ele vai ler. Por que eu estou te falando isso e dando essa ênfase? Porque o juiz precisa pegar o seu laudo e compreender. Então, se você lê esse livro e está falando assim: nossa, Gweninha, esse homem está falando difícil demais, você falou tudo que ele diz, mas de uma forma simples. Por quê? Porque eu quero que você tenha essa misericórdia do juiz, porque o juiz ele é conhecedor do direito. Então, eu não quero que você chegue lá e fale tão difícil que o juiz se sinta tão perdido quanto você quando pega o livro de um perito. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto ao assunto. Resumidamente, é isso que ele fala aqui na página 10. Mas agora eu vou falar usando as palavras dele. Então, ele fala assim: é necessário entender que assinar e escrever o próprio nome são ações distintas para muitas pessoas. Para mim Se você falar assim: Gweninha, escreve seu nome por extenso, eu vou escrever com a preocupação de que haja clareza. Mas se você falar: Gweninha, assina o seu nome, aí eu vou assinar o meu nome, já vai aparecer uma firma diferenciada. Se você falar assim: Gweninha, agora faça a sua rúbrica aqui, aí já é uma outra firma reduzida, é uma firma simplificada. Você não é obrigado a usar a sua assinatura. Eu mesma uso a minha rúbrica via de regra, e ela pode ser legível ou ilegível. E o Samuel continua assim. Então, o que ele está falando? É necessário entender que assinar e escrever o próprio nome são ações distintas para muitas pessoas. Nesses casos, usa-se como assinatura um símbolo que se difere, ainda que ligeiramente, do próprio nome escrito com letras normais. Gweninha, quando você fala, eu entendo, mas quando o Samuel fala, eu não entendo. O que ele está falando? Que, às vezes, a diferença entre escrever o seu nome por extenso e assinar é uma diferença muito pequena, é uma diferença muito sutil, foi isso que ele falou. Mas mesmo as pessoas que escrevem e assinam seus nomes em formatos semelhantes podem apresentar alguma diferença em seus estados mentais durante uma ou outra execução. Então, olha só. Primeiro ele falou que, às vezes, escrever o seu nome por extenso e assinar pode haver alguma diferença muito sutil. Número 1. Além dessa diferença muito sutil, que é escrever o seu nome por extenso e assinar o seu próprio nome, ainda existe uma outra situação que vai agregar
a história do contexto de como aquela firma foi produzida. E o que é? É porque você falou para ela escrever por extenso? Você falou para ela assinar? Não, o estado mental da pessoa. Uma pessoa que escreve com medo, uma pessoa que escreve com pressa, uma pessoa que escreve chorando, uma pessoa que assina um bilhete suicida. Os estados mentais, eles vão interferir no produto final que você vai analisar. Então não tem como você pegar uma firma e você não tentar compreender de que forma, em que contexto aquela firma foi produzida. É isso que o Samuel está falando. Além de escrever por extenso e assinar serem coisas diferentes, você ainda precisa entender. Ela estava escrevendo o nome dela por extenso ou ela estava assinando? Em que situação ela estava? Ela estava em público? Ela estava sendo observada? Por quê? A pessoa que está sendo observada, ela tende a estar mais tensa do que uma pessoa que está escrevendo sozinha. Então, você precisa fazer essas inferências e entender em que contexto aquela assinatura, aquela firma que você está analisando foi produzida. Mas o Samuel continua assim. As pessoas em geral, elas não se importariam em escrever seu nome em uma folha em branco. As pessoas em geral. Mas muitas se recusariam a assinar nessa folha em branco. Por quê? Eu, Gwena, eu posso escrever meu nome numa folha em branco, escreva seu nome por extenso. Escrevo, não tem problema nenhum. Mas, se você chegar, assina seu nome aqui nessa folha em branco, eu já não vou fazer. Por quê? Porque aquele papel, ele pode ser usado por uma pessoa mal intencionada e ela produzir um documento depois que a assinatura já estiver ali naquela folha. Você ainda precisa ter essa malícia. Por quê? Porque às vezes a assinatura ali é verdadeira, mas a pessoa assinou num papel em branco e uma pessoa mal intencionada chegou lá e produziu um documento num papel que já tinha uma firma produzida aleatoriamente. Então vamos continuar. A utilidade prática dessa informação pode ser assim entendida. Palavras do Samuel, e eu já antecipei para você. Só vou dizer agora com as palavras dele. A utilidade prática dessa informação pode ser assim entendida. Se estiver sendo questionada a autenticidade da assinatura de uma pessoa, ela deve assinar o seu nome ou o símbolo estilizado que ela emprega como assinatura, nos padrões por ela fornecidos lá na frente do perito. Mas se a questionada for a escrita do seu nome em um formulário com dados pessoais, por exemplo, deve-se pedir que ela escreva o seu nome nos padrões. Então você, quando vai coletar os padrões, você vai precisar pedir para que a pessoa escreva o seu nome por extenso. Pronto, agora o senhor vai assinar, a senhora vai assinar o seu nome, mesmo que seja muito parecido. Podem existir pequenas diferenças e você vai analisar ainda o estado mental em que aquela assinatura questionada ela foi produzida e o comportamento daquela pessoa ali diante de você, quando ela está fornecendo os padrões. Continuando, Samuel fala assim: melhor ainda seria que o fornecedor dos padrões fizesse as duas coisas, ou seja, acabei de falar isso, porém especificando quais lançamentos foram feitos a título de assinatura e quais são meros lançamentos do seu próprio nome. Você vai falar assim: marca aqui, isso aqui do senhor é o nome do senhor por extenso, isso aqui é assinatura. Ah, tá, entendi. E aí você deixa tudo separadinho para que você possa saber o que para aquela pessoa que está ali diante de você fornecendo padrões, o que é escrever por extenso para ela e o que é assinatura. Nós estamos estudando a regra geral, eu já falei no início desse vídeo, que a gente espera que o nome de uma pessoa seja aquilo que ela escreva com maior habilidade.
e ela tem a maior desenvoltura. Quando eu falo dinamismo, entenda desenvoltura para produzir a própria assinatura. Então, como essa pessoa, desde que você está no prezinho, você escreve seu nome, espera-se que o nome dessa pessoa seja a palavra que ela escreve com maior dinamismo, com maior desenvoltura, com maior facilidade. Essa é a regra geral, mas existem exceções. E nós vamos ver uma exceção aqui. Samuel diz assim: não é raro encontrar pessoas que possuem baixa habilidade gráfica por terem deixado a escola muito cedo ou por escreverem pouco mesmo, mas que elas produzem sua assinatura com um traçado bastante dinâmico. Então, até uma pessoa que ela é quase analfabeta, ela vai escrever o nome dela, às vezes com maior dinamismo. E o dinamismo, às vezes, é nitidamente maior que os seus escritos comuns. Isso ocorre com mais frequência, mais frequentemente, com pessoas que praticamente só pegam numa caneta quando precisam assinar um documento. Então, tem pessoas que elas executam um trabalho que a assinatura dela não é tão requerida. Às vezes, na fase de alfabetização, na fase escolar dela, ela escrevia o nome dela. Mas, digamos assim, a pessoa, ele é mestre de obras. Ele vai escrever lá, vou te dar uma lista. O senhor vai comprar 10 sacos de cimento, 2 milheiros de tijolo, tantas vigotas, tantas latas de tinta, tantos pregos, tantas colunas, tantas vigas, e aquelas palavras lá, ele escreve com desenvoltura, mas ele é mestre de obras. E aí quando fala assim, tá, agora assina o nome do senhor aqui, porque eu vou precisar da assinatura para poder liberar esse material lá numa madeireira. Tudo que tiver com a assinatura do senhor, eu vou autorizar a madeireira a liberar tudo que o senhor pedir. E aí você olha assim, uai, a pessoa escreveu cimento, tijolo, vigota, a letra dela tem muita desenvoltura. Mas olha só como ela escreve o nome dela, parece que ela está tremendo, parece que ela está com medo. Pode ser que alguém esteja se passando por ela para roubar o material lá da madeireira ou recebendo o material no lugar de outra, quando na verdade não é. Isso aqui não está no livro do Samuel, foi só uma historinha que eu inventei para você entender que a regra geral é que o seu nome seja escrito de uma forma mais dinâmica. Mas existem pessoas que eu escrevia muito meu nome quando eu estudava, mas agora que, digamos, eu sou mestre de obra, eu sou carpinteiro, eu faço um serviço braçal, ou então eu sou uma confeiteira, eu escrevo tudo bonitinho. Olha, eu quero tantos quilos de açúcar, tantas cerejas, tantas ameixas, e essas palavras vão sendo escritas de uma forma mais dinâmica. Mas quando você pede para a pessoa assinar, você já vê que ela tem muitos sinais de hesitação. É mais provável você ver pessoas que escrevem o seu nome de uma forma dinâmica, mas a exceção também pode ocorrer. E o Samuel vai e fala assim: entretanto, muitas pessoas apresentam dinamismos iguais, tanto nos traçados da assinatura quanto nos escritos comuns. Eu não falei sobre isso ainda, eu falei sobre os dois extremos. O extremo de pessoas que escrevem muito bem suas assinaturas e pessoas que escrevem muito mal as suas assinaturas. Mas também existe o mesmo termo. Existem pessoas que elas escrevem com grande habilidade, qualquer que seja a palavra, sendo palavras aleatórias ou suas assinaturas. Tenta entender uma reta. Existem os dois extremos, mas também existe o meio, que é o que o Samuel acabou de falar. Entretanto, muitas pessoas apresentam dinamismos iguais nos traçados de suas assinaturas e de seus escritos comuns. Só que agora vem o outro extremo da situação. O que não se espera encontrar é a inversão total dessa lógica. Alguém produzir escritos comuns com dinamismos maior do que a sua própria assinatura. O que não se espera encontrar, mas você não pode ser escravo disso.
você não pode colocar isso como uma lei dentro da sua análise grafoscópica. Você não pode fazer uma caixinha e dizer toda pessoa ela vai assinar com uma letra mais dinâmica do que as outras palavras. Eu dei exemplo para você de um mestre de obras. Às vezes ele está tão focado, ele está tão concentrado na função e no material que ele tem que pedir da forma certinha. Ele tem que fazer vários cálculos, ele não pode errar, porque o cliente vai ficar com um monte de material lá encalhado, estragando, sobrando. E o que o cliente vai fazer com aquilo? O cliente não vai gostar e o serviço dele não vai ser bem avaliado. Ele não vai ser contratado novamente. E às vezes, quando a pessoa está tão focada na função dela que ela até esquece que o nome dela é João, é Pedro, é José, é Maria. E aí, quando ela é colocada para escrever uma coisa importante, ela apresenta vários sinais de hesitação. É isso que o Samuel está falando. A historinha fica por minha conta, que foi eu que inventei. O que não se espera, repito, palavras do Samuel. O que não se espera é encontrar a inversão total dessa lógica. O que não se espera são poucas ocorrências. Alguém produzir escritos comuns com dinamismo maior que o da própria assinatura. Mas agora eu vou colocar aí na tela para você um caso desse, onde a pessoa escreve o estado onde ela mora com uma caligrafia, com uma letra, que você vê que ela flui com naturalidade. Mas quando você pede para a pessoa assinar, você vê vários sinais de hesitação. E aí, Samuel fala que é o que não se espera, o que é a exceção, mas agora ele vai te mostrar uma exceção que ele pode comprovar. Página 10, esse é o último parágrafo. Em uma situação real, no entanto, foi observada uma possível ocorrência desse fato. O fornecedor dos padrões gráficos produziu sua firma com um traçado lento e apresentando sinais de hesitação, enquanto outros textos e algarismos haviam sido lançados com maior dinamismo. Vou colocar aí para você a imagem, né, da pessoa que escreve o estado que ela mora, de uma forma que a letra dela nitidamente fluiu com maior tranquilidade, e a assinatura dela. Você vê que é uma assinatura tremida, que induz você a pensar que é uma falsificação. Por isso é importante você ler o processo e entender o contexto, o estado mental que envolve aquela pessoa quando ela produz uma firma. E o Samuel continua assim: as assinaturas questionadas que ela negava ter produzido apresentavam morfologia compatível com os padrões e algumas convergências grafoscópicas, ou seja, ela negava que ela tinha produzido. Às vezes a pessoa não é um falsário, mas às vezes até ela mesma esquece do que ela assinou. Mas aí o que acontece? A assinatura que o Samuel estava analisando, ela tinha convergências, mas ela também tinha divergências. Mas aí olha só o que ele descobriu. Mas seu traçado era nitidamente mais dinâmico, em outras palavras. O fornecedor de padrões, ele tinha pouco mais de 40 anos de idade e afirmou ser agricultor e ter nível superior incompleto. O único padrão natural disponibilizado para a perícia era uma fotocópia da carteira de habilitação. Ou seja, analisar, comparar com a assinatura que você está vendo ali, que ela é original no papel, vai dar a você um determinado nível de dificuldade. Mas analisar uma fotocópia, uma xerox, vai dar a você um outro nível de dificuldade. E esse nível de dificuldade vai ser o argumento que você vai usar lá para pedir para o juiz: olha, o meu trabalho, a minha análise, ela vai precisar, ela vai pedir de mim que eu me dedique e use instrumentos de uma alta precisão para poder fazer essa análise grafoscópica. E aí você vai argumentando, e essa argumentação ela vai servir de base para você por que você determinou aquele valor. Por quê? Analisar essa assinatura aqui, analisar essa firma,
vai demandar a você um determinado grau de dificuldade, maior ou menor. Neste caso aqui do Samuel, ele falou que o único padrão natural disponibilizado para a perícia era uma fotocópia da habilitação, ou seja, um documento em que a assinatura costuma ser impressa, dificultando uma avaliação satisfatória do dinamismo do seu traçado. Então, esta análise que o Samuel fez desgastou, exigiu dele um esforço muito maior. A situação inusitada se justificou uma busca por padrões gráficos naturais. O que são padrões gráficos naturais? São os escritos produzidos por aquele fornecedor em seu dia a dia normal, antes de ele ser intimado a depor ou a fornecer o material gráfico. Normalmente, eles são mais espontâneos, esses padrões naturais. Eles são mais espontâneos que os padrões fornecidos e, em tese, eles não contêm disfarces gráficos, porque a pessoa assinou numa situação em que ela não pensava em que daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, o juiz vai requerer isso daqui de mim para poder provar que eu assinei ou não assinei um determinado documento. Então, continuando aqui. A situação inusitada justificou essa busca por padrões gráficos naturais que contivessem assinaturas dessa pessoa no mesmo formato das firmas questionadas. Lembrando aqui que a pessoa em questão, ela negava ter produzido. As assinaturas que ela negava ter produzido tinham sinais de hesitação, mas tinham uma morfologia compatível. Tinham convergências e tinham divergências. No entanto, examinando-se o processo, foram encontrados alguns exemplares com dinamismo maior que o observado nos padrões fornecidos e igual ao das firmas questionadas, o que permitiu concluir pela autenticidade destas últimas. Então, encontrando nesses padrões gráficos naturais, o Samuel conseguiu comprovar que, apesar de haver convergências e divergências, os padrões gráficos naturais que ele encontrou puderam comprovar que aquela assinatura era sim daquela pessoa. E aqui na nota de rodapé sobre essa figura número 6, o Samuel colocou assim: padrões gráficos fornecidos por uma determinada pessoa, nos quais a assinatura do fornecedor apresenta traçado nitidamente menos dinâmico que os escritos comuns, como os nomes de estados brasileiros mostrados mais ao alto. Qual foi o estado que ele mostrou aqui? Rondônia e Espírito Santo. A assinatura questionada, que aqui está do lado da letra Q, tem um Qzinho, tem umas letrinhas aí que você vai ficar, o que é isso? Tem PF, tem Q e tem N. Então, o que é Q? São os padrões questionados, a assinatura questionada. A assinatura questionada apresenta traçado com qualidade muito superior ao observado nos padrões fornecidos, mas ela é compatível com o que foi feito nos padrões gráficos naturais. Então, olha só, a pessoa, eu não sei por que motivo, ela, talvez quando sendo observada, ela produz uma firma com grande sinal de hesitação. E existem outras situações que ela flui com grande naturalidade. Só o ser humano, só o Senhor para explicar qual era o estado mental dessa pessoa. Mas isso só foi produzido, só pôde ser comprovado porque o Samuel buscou por padrões gráficos naturais. Então, você não pode ser escravo, colocar uma regra na sua cabeça e dizer, isso nunca vai acontecer. Não, isso é improvável. Eu estou falando para você de um caso improvável. Um caso improvável não é um caso impossível. Agora, nós vamos vamos estudar, já é o final da página 11, o que são assinaturas seguras, o que uma assinatura precisa ter para ser considerada uma assinatura segura.
o Samuel diz assim no primeiro parágrafo: solicitações de perícias em assinaturas normalmente questionam sua autenticidade ou, em caso de falsidade já comprovada, a identificação do autor da imitação. Então, existem processos que você vai ser solicitado para chegar lá e provar que a assinatura foi feita por aquela pessoa. Mas existem assinaturas que já são falsas, já comprovadamente são falsas. E aí, digamos assim, você é chamado para descobrir. Digamos, tem uma empresa lá e alguém assinou um documento pelo seu patrão, assinou com falsidade. Já foi comprovado que a assinatura é falsa. Mas essa assinatura falsa foi produzida por um de seus funcionários. Então agora, você que já provou que não foi o dono daquela empresa que produziu aquela assinatura, agora você vai coletar padrões de todos os funcionários daquela empresa para também identificar o autor daquela imitação. Então, é isso que o Samuel está falando. Vou repetir. Solicitações de perícias em assinaturas, elas normalmente questionam a autenticidade. Ou em caso de falsidade já comprovada, tá, gente? Já foi comprovada, aí a identificação do autor da imitação pode ser o serviço que esteja sendo solicitado na sua perícia. Então, ninguém vai chamar você para chegar lá e para você adivinhar num processo só que aquilo é uma falsificação e você já sair dizendo que é falsificação e que foi o Joãozinho lá. Não. Primeiro, prova-se que foi uma falsificação. Agora, provar quem foi o autor daquela falsificação é um outro processo que precisa ser levado adiante. E eu continuo com você com muito prazer no próximo vídeo.